Bom dia, meus queridos amigos, alunos, servidores, familiares, profs queridos. Uma quarta-feira muito abençoada a cada um de vocês. Hoje falarei sobre mais uma das invenções que mudaram o mundo. Reflexões inspiradas nos textos do escritor Flávio Ret. Mas antes de começarmos a nossa reflexão, gostaria de abraçar algumas famílias, os meus amigos. Então, o meu abraço de hoje vai para o João Marcos, a Nicole, seus pais Calixto e Ana Paula, para o Fabian e o Fabinho, seus pais Catiúcia e Fábio, para o João Pedro, Ana Júlia e seus pais Lília, Gil e a vovó Júlia, para a Jennifer, o Juan Miguel, a Juliana e seus pais Jane e Oséias, Gustavo e seus pais Silvia e Éder. E que esse abraço seja estendido com muito carinho a todos que estão me acompanhando nesse momento. Sintam-se abraçados. Hoje eu gostaria de falar sobre a borracha. A borracha, nas suas mais variadas formas, parece ser alguma coisa tão comum no nosso dia a dia, não é verdade? Que sequer damos importância a ela. Embora ela exista complementando quase tudo que está disposto em nossa casa e no nosso dia a dia. Se eu penso na geladeira, tem uma borracha na porta. Se eu penso na minha cama, tem lá uma borrachinha no seu pé para não riscar, né, o piso. Se eu penso numa panela de pressão, tem a borracha na tampa. Se eu penso num sapato, num tênis, num chinelo, que é o que nós possamos estar usando agora, também tem a borracha neles. Borracha, meus queridos, passou a ser um item primordial dos objetos que nós usamos. A borracha era inicialmente um produto natural, vegetal, e era a coagulação daquele líquido que saía das seringueiras, que sai, né, das seringueiras, que é chamado látex. Hoje nós temos a borracha sintética, produto derivado do petróleo, e ambas admitem pigmentos que a tornam coloridas, dependendo do uso que nós queremos que o produtor, né, que a pessoa quer dar a ela. Depois que o homem descobriu alguns solventes e a vulcanização, ele foi capaz de manipular a borracha para várias utilidades. Foi a exploração e a comercialização da borracha que deram uma grande expansão à região norte do Brasil. As cidades de Manaus e Belém se tornaram grandes polos de exportação e devem seu desenvolvimento ao ciclo da borracha. Com o surgimento da indústria automobilística na América, a borracha também passou a ser requisitada para a produção de pneus. Nos anos de 1912 e 1945, a borracha ditava a ordem do dia entre o governo brasileiro e o governo americano, fazendo os acordos em torno da produção da mesma. Ainda existe em Belém o banco de crédito da borracha, chamado Obasa, né? Um grande hotel que hoje se chama Wilton Hotel, o aeroporto de Belém, a base aérea de Belém, todos são resultantes da força da borracha brasileira. Uma outra parte da produção da borracha vinha da Malásia, mas com a invenção japonesa, por lá, né, a procura recaiu mais sobre o Brasil, que beneficiou muito com isso, né? Agora pensa comigo, meus queridos, a borracha significou riqueza, a borracha já foi símbolo da soberania nacional, mas o que significa a borracha hoje? Borracha é um item tão comum, está em tantas coisas que não nos prende mais atenção. É um item como qualquer outro. Ela ainda é extraída, mas em pequenas proporções. A borracha sintética tomou a soberania em seu lugar. Hoje, a borracha não seduz mais ninguém, sabendo que seduzia e arrastava pessoas para as matas da Amazônia em busca da borracha. Era comum, né,
como se fosse um garimpo do ouro branco. Hoje, a sedução mudou de endereço. Está nas conquistas monetárias, nos status sociais, na cultura que domina. Meus queridos, eu gostaria de pedir que vocês abrissem sua Bíblia em Mateus 13:12. Lá tem uma frase que diz assim: mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então eu pergunto, o que tem maior poder de seduzi-lo? Se você e eu não nos sentirmos seduzidos pelas novidades do céu, estamos na direção errada, meus queridos. E por isso eu convido você a orar comigo. Feche seus olhos. Querido e bom Deus, Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por a oportunidade que temos de ouvir a sua palavra. Senhor Jesus, muito obrigado por podermos saber que o Senhor pode estar conosco, que o Senhor pode falar ao nosso coração. Nos ajude, Pai querido, a ouvir, a querer, Senhor, sentir aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Nos perdoe, Pai querido, se muitas vezes nós deixamos de ouvir os Teus ensinamentos e não nos concentramos, Senhor, nas coisas que o Senhor deseja realmente para cada um de nós. Esteja nos abençoando, ó Deus. Perdoe-nos, Pai querido, por qualquer falha que exista em nós. Coloque em cada um de nós o seu caráter, para que possamos, Senhor, ser cada dia mais semelhante a Ti. Esteja conosco. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos. Em nome e por amor do Seu Filho amado, Jesus. Amém. E o meu desafio de hoje para você é que você possa escolher um lugarzinho aí na sua casa, bem silencioso, e tire um tempinho para falar com Deus. Peça a Ele que te dê o caminho certo a seguir. Peça a Ele para que Ele seja o seu GPS no percurso rumo ao céu. E que Deus possa nos abençoar. E até amanhã.